Bom, eu vou estar fazendo uma leitura aqui da palavra do Senhor. Vocês vão estar acompanhando a legenda das Escrituras aqui embaixo. A versão que eu vou estar lendo é um pouquinho diferente, mas não tem problema não. Você acompanha um pouquinho diferente aqui embaixo, eu vou lendo aqui, e aí Deus vai nos abençoando da mesma forma. Eu vou ler muitos textos bíblicos, muitos textos. Eu vou contar, na verdade, uma história bem longa. E no final, vamos ver o que podemos aprender com essa história. O livro de Reis, na verdade, começa em Samuel. 1 Samuel, até o final do livro de Reis, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, olha, são histórias bacanas demais. É uma narrativa, você pode ler de forma muito gostosa. Eu finalizei agora aqui 2 Reis, 1 e 2 Reis, e separei alguma coisa para a gente estar meditando com os irmãos. Então, 1 Reis, capítulo 11, versículo 28, eu vou começar com essa leitura. E você pode acompanhar comigo, enquanto meus irmãos me ajudam aqui, me servindo um copinho de água. Muito obrigado. Um copinho de água é bondade minha, né? Olha o tamanho do copinho. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 11, versículo 28 diz: Ora, Jeroboão era um homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam trabalho forçado, pertencente às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo e Aías segurou firmemente a capa que estava usando e rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas, por amor do meu servo Davi e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles abandonaram e adoraram a postes sagrados, deusa dos sidônios, Camus, deus dos moabitas, e Moloque, deus dos amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor do meu servo Davi, a quem escolhi, e quem obedeceu os meus mandamentos e os meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei governar tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel, se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei a Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Que beleza. Jeroboão era capaz, era abençoado, era organizado, era competente no que fazia. Salomão percebeu isso e deu logo uma função, um cargo. Ele seria responsável pelo administrar os trabalhos forçados. Salomão, irmãos, Salomão foi uma figura assim, bem interessante. Salomão
foi abençoado por Deus e foi considerado o homem mais sábio. Salomão conseguiu grandes feitos. Durante toda a sua vida, expandiu o reino de Israel como ninguém antes dele e nem depois dele. Paz, tranquilidade, construiu verdadeiros monumentos, a sua sabedoria chegava às nações, as pessoas vinham de muito longe para consultá-lo. Mas eu não sei explicar o que Salomão fez com essa sabedoria, porque Salomão casou com 1000 mulheres, 1000 princesas. Salomão teve 300 amantes, chamadas concubinas. Salomão desprezou, com toda a sua sabedoria, Salomão desprezou os ensinamentos de Deus e começou a flertar com os deuses das suas esposas, porque Salomão não casou com as mulheres que deveriam casar de Judá, de Israel. Ele foi casar com pessoas de fora, e essas pessoas de fora fez com que ele abandonasse os caminhos do Senhor. E aqui a gente faz um parêntese, não é o meu objetivo, namorar uma pessoa que tem uma fé, um compromisso diferente do seu é muito difícil, muito complicado. Muitas meninas namoram aquele rapazão bonitão, fortinho, né, todo o cabelinho direitinho, e assim, não, eu vou namorar porque eu vou evangelizar, eu vou trazer ele para a igreja, e acabam os dois fora da igreja. Com os meninos também é a mesma coisa, né? Com os meninos a mesma coisa. Cuidado, Salomão, com toda a sua sabedoria, a tal ponto que Deus resolveu cortar o reino de Salomão. E aí entra a figura de Jeroboão. Eu posso dizer que Jeroboão era um cara abençoado. Se a história parasse aqui, eu posso dizer que Jeroboão foi o cara, porque Deus escolheu Jeroboão para ficar com 10 tribos e Salomão apenas uma. E aí eu pergunto, não eram 12 tribos? Resposta, qual é? 10 tribos estavam na mão de Jeroboão, ou iria, né? Aqui é a promessa. Uma tribo ficaria com descendente. E a outra tribo? Qual é a outra tribo que não está sendo contemplada aqui? Muito bem. Está vendo como é bom ir para a escola dominical? É a tribo de Levi. Os levitas não tinham propriedade, os levitas não tinham território. A tribo de Levi flutuava entre todas as outras tribos, porque a tribo de Levi estava para servir a Deus e ministrar a todo o povo de Israel. Então, dada a curiosidade, voltando aqui para o texto, logo após essa profecia, porque profecia extraordinária, Deus promete fazer Jeroboão o cara, com muitas bênçãos, compara, fala assim, Jeroboão, você pode ser como Davi, meu filho. Olha quanta honra, quanto basta você ouvir os meus mandamentos, guardar os meus preceitos, não se desviar, etc, etc. Quando Salomão fica sabendo dessa profecia, aquele que Salomão botou para ser o líder, na verdade Salomão começa a perseguir Jeroboão para matar Jeroboão, e Jeroboão foge para o Egito. E depois da morte de Salomão, Jeroboão volta. E aí ele volta já para fazer parte da coroação do novo rei, que era Roboão. É tanto que ele confunde tudo, né? Jeroboão, Roboão. Bom, Roboão era filho de Salomão, né? O povo gostava de ão. Em 1 Reis, capítulo 12, versículo 4, você vai ver a seguinte situação. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminuiu o trabalho árduo e este jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Essa fala foi a fala de
todo o povo de Israel que se juntou para a coroação de Roboão. O que aconteceu? Salomão arrancava o couro do povo. Altos impostos, trabalhos forçados, para construir o templo de Salomão e tantas outras coisas extraordinárias que foi. Isso custou o sangue e o suor muito do povo de Israel. Não caiu do céu. Então o povo, Roboão, nós vamos te servir. Poxa, mas pega leve. Alivia essa carga sobre nós. Jeroboão estava nesse contexto todo aí. O que acontece? 1 Reis 12, versículo 15. Vai botando aí, Maurão. 1 Reis 12, versículo 15. E o rei... Bom, então o povo, antes de ler, Paulo está preparando antes de ler. O povo pede para aliviar. Aí, Roboão pede 3 dias para consultar os seus sábios, enfim. Consultando os sábios que andava com o pai dele, que agora servia a ele, né? O pai não mais. Os sábios falaram assim, os mais velhos, os mais experientes: filho, ouve o povo, alivia, serve o povo e o povo vai te servir para sempre. Ele ficou meio desconfiado, foi ouvir o conselho da galera que cresceu junto com ele, os jovens, né? A rapaziada, amigos de infância, que agora estavam como ele, ali adultos, e foi pedir conselho aos amigos. Aí os amigos aconselharam assim: não, cobra mais ainda, pesa mais a sua mão. Eles usam essa expressão: diga que você, o seu dedo mindinho era a cintura do seu pai, você vai ser muito mais pesado. E ele gostou do conselho dos amigos jovens. Os jovens sabem muito das coisas, né? Os jovens sabem muitas coisas. E aí ele seguiu o conselho dos jovens, falou para o povo. Primeira Reis 12, 15. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías, né, de Siló. O povo se revolta, não aceita, não reconhece Roboão como rei, e mais, faz Jeroboão seu rei. Veja, olha como a mão de Deus ia conduzindo a história. Esse negócio de soberania de Deus e responsabilidade do homem é um assunto muito difícil. Ao mesmo tempo que Roboão endurece o coração para não atender o conselho dos mais velhos e nem o pedido do povo, você vê, por outro lado, Deus agindo por meio daquele coração endurecido, justamente para que ele perdesse o seu reino. Pois bem, Jeroboão é rei agora. Jeroboão é o cara, rei de Israel, 10 tribos, maravilha. 1 Reis 12, versículo 26. Espero que vocês estejam acompanhando a história. Jeroboão pensou. Então Jeroboão já rei, Jeroboão já governando. Interessante que Judá tenta até... Roboão tenta até reuniu mais de 100 mil soldados para combater, e Deus falou assim: olha, não vai. E eles obedeceram a voz de Deus e não foram. Foi feita a divisão. Aqui nasce essa coisa da tribo do norte e tribo do sul. Você já ouviu falar nisso? Reino do norte e reino do sul? É justamente nesse momento aqui que surge isso. O reino do norte, Israel, com as 10 tribos. Reino do sul, Judá. É nesse momento, a gente acabou de ler a história, que a gente fala tanto e não entende. A história, então, foi dessa forma. Os motivos, os desdobramentos são esses. Agora vamos voltar a nossa atenção para o nosso personagem principal aqui, que não era nem Salomão nem Roboão, mas Jeroboão. Ai, meu Deus. Gerou, vamos chamar de Gerou, porque fica mais fácil. Então, Gerou pensou. 1 Reis, capítulo 12, verso 26. Gerou pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. O que ele está pensando? Deus falou com ele tantas coisas, Deus agiu por meio, ele não teve que mover uma palha, um dedo para se transformar rei de Israel.
O povo conclama, a palavra se cumpre, agora gerou, permite que esse pensamento criasse raiz na sua cabeça. Ele pensou assim, então, agora provavelmente voltará a dinastia de Davi. Mas como? Mas passou na cabeça dele. Irmãos, quanta coisa passa na nossa cabeça. Você está prestando atenção que nessa frase, quantas promessas jogou por terra? Quantas ações e atitudes de Deus ele desprezou com esse pensamento? Quantas coisas foram ignoradas, quantos sinais, quantos feitos extraordinários. Esse cara não era ninguém. Deus levanta um ninguém e faz ser o rei de Israel. E agora ele deixa um pensamento entrar na sua cabeça. E aquilo toma conta da sua vida, do seu coração. Que pensamento foi esse? Ele achava que o povo iria se voltar para a dinastia de Davi. Ele achava que... Ele estava lá no meio da confusão, da greve, né? Estavam fazendo uma greve lá. Ele achava que o povo que disse não para o jugo de Roboão iria voltar para ele. Ele permitiu isso. E por causa dessa semente do mal, olha que tragédia acontece. Não só na história de Gerô, mas na história de toda uma nação. Aquele que recebe do Senhor grandes responsabilidades será cobrado do Senhor duramente por isso, se ele fraquejar. Às vezes muita gente aplaude as pessoas por ver como Deus o usa, como Deus o faz, como essas pessoas... mas sobre essas pessoas há uma responsabilidade muito grande. Jesus chega a dizer, ai daquele que faz um dos meus pequeninos tropeçar. Ser pastor não é fácil, ser líder não é fácil, uma responsabilidade muito grande. Porque não é só a sua vida que pode estar em risco, ser prejudicada, mas pode prejudicar a vida de muitos outros. Foi o que aconteceu com Gerô. Siga na história, 27. Então, ele botou no coração, né? O reino provavelmente voltará para... Aí o 27. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor novamente, dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Olha o pensamento do diabo. 28. Depois de aconselhar-se, olha esses conselheiros, depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorarem aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez em Betel, onde também sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdote nos seus altares idólatras. No dia 15 do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Veja o que um pensamentozinho pode ocasionar. Pode ser aquele pensamentozinho na família, no namoro, aquele pensamentozinho no trabalho, aquele pensamentozinho. Caraca, meu Deus do céu, uma semente! Bom, nosso Deus riquíssimo em misericórdia exorta Jeroboão, mas ele
E ele dá ouvidos à voz de Deus, por um momento, e volta a dar as costas para o Senhor. Isso tudo você pode acompanhar no 1 Reis, capítulo 13. Eu vou ler aqui com vocês o versículo 33. E esse episódio aqui é interessante, antes da leitura, porque Deus levanta o profeta vai para lá e começa a sentenciar aquele altar idólatra. Aí Jeroboão aparece, prendam esse sacerdote, esse profeta. E faz assim, né? Prendam! E quando fala prendam, o que aconteceu? Quem leu a história? Flávia, ainda não chegou nessa parte não? O braço dele ficou duro. E ficou com o braço duro esticado. Ficou lá, o braço duro. Aí ele ficou apavorado, né? Imagina ficar com o braço duro lá, isso não era cãibra, né? Estava lá com o braço duro. Ele clama, tenha misericórdia. Aí o profeta vai, ora, o braço volta ao normal, e as coisas começam a acontecer, outros sinais começam a acontecer, Deus dá a palavra de exortação, Deus dá a palavra do conserto, ele ouve ali, tenta se consertar, mas, versículo 33, mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Jeroboão morre, nasce o filhinho dele, Nadab. Ficou 3 meses. Surge uma outra pessoa, Baasa, que mata não só Nadab, mas todos os descendentes de Jeroboão. E Jeroboão é riscado no mapa. Nenhum descendente, nenhum servo, nada de Jeroboão persistiu, a não ser uma coisa: a maldade de Jeroboão. Porque o que ele fez, trazendo aqueles ídolos para dentro de Israel, aqueles altares, isso continuou. E é muito interessante que ler 1 e 2 Reis, você vai ver quase que um coro de uma música dizendo: reis após reis, reis após reis. Foram 19 reis em Israel, o Reino do Norte, até ser completamente destruído pelo Império Assírio. Reis após reis, e fizeram mal que era os olhos do Senhor. E quando aparecia umzinho que fazia bem, ele não destruía os altares feitos por Jeroboão. Isso está no texto. Jeroboão foi referência de transgressão. Jeroboão virou referência de uma pessoa ímpia. E nenhum rei foi capaz de consertar o que Jeroboão estragou. Foram 20 reis no sul de Judá, até Babilônia, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Até que chega o rei Josias. O rei Josias, que aos 16 anos, ordena uma reforma no templo, que já sofreu várias avarias, foram várias investidas contra o templo de Salomão. Ele ordena uma reforma aos 16 anos. Ele começa a reinar com 8. Aos 16 ele faz essa ordem. Lá em 2 Reis, agora, Mauro, 2 Reis 22, versículo 8. O texto diz assim, acompanha comigo a leitura que vai ser um pouquinho longa. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã, isso logo após Josias ter ordenado a reforma. Então eles estão lá no templo fazendo a reforma, né, removendo os móveis do lugar, varrendo, fazendo reparo, é reboco ali, não sei o quê, fazendo reparo. E aí o sumo sacerdote Uquias, a leitura, diz ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Veja o que estava perdido. Josias ordena uma reforma no templo e durante essa reforma uma
descoberta fantástica acontece. Que descoberta fantástica foi essa? Encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e ele entregou a Safã, que o leu. Assim que o rei ouviu as palavras... 8, agora o versículo 11. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. O que aconteceu aqui? Safã, quando leu, correu para o rei e leu para o rei. E aí, a leitura onde a gente está. Verso 12. E deu essas as ordens ao sacerdote Ilquias, Aicã, filho de Safã, Acbor, filho de Micaías, e ao secretário Safã, e ao auxiliar real Asaías. Verso 13, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo, por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salu, filho de Tikvá e neto de Arás. A gente podia botar apelido nesse povo todo, né? Responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse, então, eles foram consultar uma profetisa, chamada Ulda, e a profetisa disse assim, então, no verso 15, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Bom, passaram-se 19 reis em Israel. Até Josias, foram cerca de 15 reis, se não me falha aqui a lembrança. E se descobre um livro no templo. A Bíblia havia sido esquecida por esse povo. Durante todas essas gerações, esse povo estava seguindo o seu coração, as histórias que ouviam dos seus pais, dos seus avós, todos aqueles conselhos ditos por Moisés, por Josué, lembra? A gente falou várias vezes aqui, nas nossas pregações mesmo de domingo, todos aqueles conselhos que toda hora voltava, olha, guarda, olha, não abandona, olha, fala, olha, medita de dia e de noite, olha, o povo ignorou tudo isso e tudo que Deus falou a respeito. Lembra da situação dos juízes, que o povo deixava de lado e Deus enviava uma tribulação, o povo clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz e restaurava, até chegar no final que ele deixou de corrigir. A gente falamos sobre isso também. Chegaram ao ponto do povo esquecer as Escrituras, que Deus teve o cuidado de deixar para eles não se esquecerem. Bom, Josias descobre, fica surpreso, fica impressionado e age. Ele convoca o povo, ele convoca do mais pobre ao mais rico, convoca todos para fazerem um concerto com Deus. Jesus acaba, e o povo aceita, o povo concorda e faz uma aliança. Você pode ver isso no capítulo 23 de 2 Reis.
E Josias não só faz um concerto com o povo, e o povo faz esse concerto com Deus, como Josias foi o único que destruiu e acabou com todos os ídolos, altares idólatras, inclusive aquele que era um coro que estava sempre voltando. 2 Reis 23, versículo 15. Josias sai destruindo tudo. Um moleque de 16 anos fez toda essa revolução, porque temia o Senhor, se aproximou de Deus de todo o coração, destruiu tudo. E aí no verso 15 do capítulo 23, até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e seu santuário, ele os demoliu, queimou o santuário e os reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Josias passou o cerol, destruiu tudo. Você lendo o texto, você vai ver que ele profanava aqueles deuses das nações vizinhas, e só o Senhor é Deus. Que coisa extraordinária aconteceu com aquele povo, por ter se aproximado das Escrituras e por ter cumprido a vontade de Deus. Nenhuma preocupação com consequências, nenhuma preocupação com o que os outros vão pensar e falar de mim. Ele fez o que a Bíblia mandava fazer. Bom, Josias não tinha eternidade, morreu em batalha, em guerra. E o seu filho Jeocás, ele assume o trono. Jeoacás. Em 2 Reis, capítulo 23, verso 33, vai dizer o seguinte: e Jeoacás fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. De Jeoacás vieram mais 3, 4. Não se chegaram a 10 anos. Judá foi invadida por Babilônia e destruído o templo, destruído os muros, acabou. O povo é cativo e levado para a Babilônia, e aí já vai começar uma outra história. Todo esse período que eu narrei é o período de quem? É o período de Isaías, Jeremias, né? É o período de vários profetas que você acompanha lá. Agora vai para o exílio. Aí vai entrar outros profetas, que são os profetas do exílio, e depois vai ter os profetas pós o exílio. Mas isso aí é história, a escola dominical vai ensinar isso para a gente. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Eu terminei a história. Me chama muita atenção aqui que Jeoacás não seguiu em nada o bom exemplo do seu pai. Jeoacás desprezou tudo. E Jeoacás viu o que Deus fez. Cara, eu não entendo. Eu não entendo. Por favor, eu peço a atenção de vocês e você me ajuda a entender. Talvez você consiga me ajudar. A história de Israel narra feitos extraordinários de Deus, milagres, maravilhas, prodígios, mexendo com a natureza, faz coisas extraordinárias. E o povo não consegue ser fiel ao Senhor. E o povo não consegue obedecer a Deus. E o povo não consegue deixar de seguir o seu coração. Eu não entendo. Eu quero finalizar minha palavra, após toda essa história, fazendo algumas aplicações para a gente. A primeira aplicação é que voltar as costas para Deus é um péssimo negócio. Quantos reis viveram dificuldades, ruínas, humilhações, perdas gigantescas, não só os reis, quanto o povo, por voltarem as costas para Deus e seguir o desejo do seu coração. A história dá para nos falar. Se você não acredita na história, veja agora o presente e olhe para as pessoas ao seu redor. Vê história de pai, de tios, de avós,
conhecidos ou não, as pessoas que voltam as costas para Deus. Eu sei que tem dias que a gente vive uma crise, né? Como a crise, qual o nome dele? Não sei se era Asaf, acho que está no Salmo 73, se não me falha a memória. Que ele começa a olhar para os ímpios e vê-los felizes, e vê-los prosperando, e vê-los... Ele fala assim, poxa, eu guardei então em vão, eu servi a Deus em vão, desde a minha mocidade tudo em vão, porque olha lá, eles não fazem nada, tão felizes, eles namoram o que eles querem, têm relações sexuais com o que eles querem, gastam dinheiro, roubam com o que ele quiser, eles prosperam, eles fazem justiça e prosperam. Então ele começa a ver tudo aquilo que ele se guardou desde a sua juventude. O povo está enchendo a cara, todo mundo é feliz, e eu aqui me guardando na igreja. Ele viveu essa crise. Até que Deus, Salmo 73, abre o entendimento e ele vê, não. Ele começa a ver o fim dos ímpios, a trajetória deles. Que Deus abra o seu entendimento para você ver isso. E entenda que voltar as costas para Deus é um péssimo negócio. A segunda aplicação que eu vejo diante de tudo que eu narrei aqui, é que é sempre mais fácil seguir os maus exemplos. Impressionante. Como os maus exemplos chegam para nós e é uma escola maravilhosa. É impressionante porque aqui dentro não há nada de bom, rapaz. Nós flertamos com o mal o tempo todo. Nós flertamos com a impiedade o tempo todo. A nossa natureza clama pelas suas concupiscências, pelas suas vontades, pelas suas luxúrias, pelos seus prazeres, por suas avarezas, pelos seus egoísmos. A nossa natureza é desesperada, ela vai tudo para isso. Mas o Criador coloca em nós, centelhas, uma semente. Eu não vou usar a palavra semente, porque eu já usei essa palavra semente para caracterizar o mal, né? Deus coloca um clique dentro da gente, que volta e meia, Ele permite que angústias e tristezas nos venham para nós nos voltar para o Criador e, quem sabe, nos colocar diante dEle. É impressionante como é mais fácil seguir os maus exemplos. A gente guarda com mais facilidade. E você vê aqui a história de Israel e de Judá. O mau exemplo de Jeroboão, ele morreu, foi riscado, mas aquilo permaneceu, estimulou, e foi passando. A Bíblia fala que se andares com os sábios, sábio você será. Tem alguns ditados que a nossa cultura faz um plágio das Escrituras, né? E eu sou maravilhoso aqui para citar os ditados. Tem um que fala que com porco se anda, farelo come, né? Quem se mistura com porco, farelo come. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Filhinho, presta atenção com quem você está andando. Presta atenção o meio. Presta atenção à rede social. Presta atenção às pessoas que você segue no Instagram. Presta atenção. Os maus exemplos têm um poder enorme de nos influenciar. Talvez seja a sua amiga do trabalho contando vantagem da sua vida ímpia. Talvez seja a prosperidade do seu vizinho. Eu não sei, irmãos. Não que o nosso vizinho seja mas a prosperidade ilícita, né? Deixa eu acertar minha frase aqui. Os maus exemplos têm uma capacidade enorme de nos influenciar e ficou claro na história. Terceira aplicação. A palavra de Deus foi, é e continuará sendo o melhor remédio para curar nossa pecaminosidade. Diante de todo aquele cenário caótico, surge a palavra de Deus como um alvejante. Surge a palavra de Deus como algo
purificador. Surge a palavra de Deus diante daquele cenário absurdo, como remédio para curar aquele mal, aquela enfermidade. Não adianta nada você ter a Bíblia e deixá-la fechada. Você precisa ler as Escrituras. Não adianta nada você ler as Escrituras se você não praticá-la. Você precisa pô-la em prática. Não faltam exemplos que nos apontam para este caminho. De nada adianta a minha palavra. De nada adianta o meu apelo. De nada adianta falar, lhe convencer com esses argumentos, se o Espírito Santo agora não abrir os seus olhos, se o Espírito Santo agora não lhe trazer um sentimento de desespero, porque você está perdido, você está longe de Deus. Não adianta nada eu falar isso aqui, porque o povo foi levado cativo, como um remédio. O povo de Israel não. O povo de Israel foi pulverizado com caldeamento sucessivo feito pelos assírios. Mas o povo de Judá, por causa da promessa feita a Isaías, foi de forma pedagógica para a Babilônia e voltou e foi restaurado. E da raiz de Davi, da raiz de Jessé, veio Jesus. O povo de Israel, o reino de norte, a dinastia de Jeroboão foi totalmente dizimada. É deles que saem os samaritanos, que tem toda aquela rixa e toda aquela briga com o povo no Novo Testamento, que você conhece a história. De nada adianta do que eu estou lhe falando, se o Espírito Santo agora não vier sobre a sua vida. Talvez esses dias de quarentena estejam sendo muito difíceis para vocês. Quantos jovens estão se afastando de Deus nessa quarentena? Quantos jovens estão chutando o balde? Quantos jovens estão se entregando? Porque o ir à igreja lhe ajudava. O estar com irmãos da igreja lhe ajudava. E agora ele não pode mais ir. E como a sua espiritualidade era muito rasa e fraca, agora estão aí tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de ações ímpias. Que Deus tenha misericórdia de você, jovem. Que Deus tenha misericórdia de você, minha irmã, meu irmão. Longe dos olhos dos irmãos da igreja, mas os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele é o juiz, e hoje Ele te chama para fazer um concerto. Hoje Ele chama cada um de nós aqui para fazermos um concerto. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua impiedade, e o caminho do concerto passa pela palavra do Senhor. O caminho do concerto passa de ouvir os mandamentos de Deus, seguir as suas promessas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Com o coração quebrantado nós vamos cear. Com o coração quebrantado nós vamos dizer que Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso refúgio. Ele, e pela cruz, nós estamos aqui, por Ele. Josias recebeu a palavra, o livro o condenou, a Bíblia nos condena, a Bíblia condena as nossas ações ímpias que temos vivido. E veja, eu não estou falando de matar, roubar, fumar, beber, não estou falando dessas coisas não, meu filho. Estou falando de egoísmo, estou falando de inveja, estou falando de ciúme, estou falando de orgulho. São essas coisas. Veja que o que nasceu na cabeça de Jeroboão foi a vaidade. Vou perder o meu reino. Foi o orgulho, vou perder o meu reino. A suspeita, a possibilidade de uma coisa que ele achava que ia acontecer. Foi o suficiente, foi a sementinha da vaidade, filho, que ele não queria largar a mão. Decorreu em toda essa tragédia descrita por mim. Eu quero que você faça um concerto com Deus agora. Eu quero que você confesse seus pecados, eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos cantar a Deus uma canção, e após essa canção iremos participar da ceia.
todos juntos, consertados. Coração como Josias. Josias, quando ouviu a palavra de Deus, rasgou suas vestes e pediu: Senhor, eu pequei. Seja essa a sua atitude.